Maltinha, novo episódio, novos temas. Hoje vamos abordar aqui um tópico muito importante que eu tenho a certeza que grande parte de vocês não tem definido internamente, que é um processo de como criar com crises como gerir crises internamente. Isto foi algo que eu e o público, se calhar nos primeiros episódios falámos sem muita profundidade e eu hoje gostava de falarmos com maior profundidade sobre esta componente porque é mesmo muito importante. Vou dar aqui story time, ou seja, a semana passada houve um feedback, um cliente muito importante para nós, que já é nosso cliente há muito tempo, que deu um feedback menos positivo. E por eles serem nossos clientes há muito tempo, nós já fizemos NPS mais frequentemente e assumo aí um erro, que é, como já são nossos clientes quase há 4 anos, deixamos de medir tão frequentemente formalmente esse feedback e se calhar aí tinha-nos dado mais velocidade de agir sobre a coisa, mas recebi um feedback menos positivo e isso levou a uma forma específica de eu comunicar diretamente com o cliente para eles terem a certeza que nós estamos tipo, a levar a cena a sério e a encontrar a solução. O segundo levou a um tipo de comunicação interna e a uma implementação de urgência para o assunto que tem outro tipo de processo e levou a nós sobrepormos essa urgência, essa prioridade a outras coisas ao longo da semana e reservar blocos para toda a gente envolvida só para ter reuniões de emergência e traçar um plano de ação que já começou a ser executado. Tudo com bastante velocidade e urgência. Tu foste das primeiras pessoas que me fez olhar para isto como um tópico muito importante. Tipo, ok, tu sabes mais ou menos como é que has de gerir com as crises, mas e as outras pessoas dentro da empresa? Existe um processo? Não existe um processo? Toda a gente sabe como é que há de operar. Por isso, perguntava-te, público, primeiro, que importância é que tu sentes que isto tem? Quando é que começaste a olhar mais para isto? E terceiro, como é que tu achas que deve funcionar este tipo de processos? Sendo que o objetivo aqui, se calhar, é o pessoal que ainda não tem este processo criado ou quem já tem este processo criado, mas que não está muito afinado, conseguir estar-nos a ouvir e a desenhar o próprio flowchart interno de gestão de crise. Lindo. Então, eu se fizesse ainda um zoom out disso, eu diria que a primeira mudança tem que ser o mindset, que é deixar de dizer, ai meu Deus, recebi críticas para dizer top, let's get it, é mesmo isto que eu preciso, let's get it. Não seria normal tu seres excelente a fazer uma coisa que tu nunca fizeste, por isso isto és tu hoje, isto onde tu queres estar daqui a 10 anos. E entre este e este está muito volume e aprendizagem. Volume, aprender, volume, aprender. E tu realmente só aprendes quando erras. Então, e eu tenho uma opinião tão focada, tão forte sobre isto, que é, nós temos tanto medo de errar, que eu não percebo bem o porquê, porque o racional daquilo é tipo, nunca fizeste, é normal não seres bom, que não nos queremos expor a isso, ou ficamos altamente fechados quando recebemos estes feedbacks de construção. Por isso, a primeira coisa é pensar que entre ti e o teu sonho, ou o teu ponto de sucesso, está uma montanha de erros. E quanto mais cedo os executares, mais cedo vais aprender, mais cedo vais ultrapassar essa montanha. Por isso, estava a falar com o João Mafra um dia, ele estava a perguntar, ele assim, ei bro, como é que eu faço para aprender o quanto antes? Eu digo, man, faz o máximo de erros possíveis no menor curto espaço possível. It is what it is. E desbloqueias mentalmente, que é tipo, tu vais errar, está tudo ok com isso, vais ter que lidar com os teus clientes, vais ter que dar a volta, está tudo ok com isso. Eu cometi bué de erros crassos, não é aprender, é tipo, erros crassos quando comecei a scalar. Bué de erros. Mas é suposto, tipo, não é suposto dizer, vou montar uma empresa que não existe em Portugal e eu já sei exatamente como a fazer, não vou cometer erros. O mind frame é garantidamente aceitares a falha. E eu posso dizer, na minha modesta opinião, que nós não aceitamos a falha, ou temos medo por duas razões. A primeira, o que é que os outros vão dizer de nós, e depois porque somos altamente emocionais e nada racionais. Porque se tu racionalizares só a aprendizagem, man,
tens que cometer. Com normal seria, Pedro, se tu saísses da barriga da tua mãe e começasse a falar. Foi o que aconteceu comigo. Começasse logo a dizer: Yo, ó médico, então, como é que é? Isto vai demorar muito tempo? Este gajo é normal. Yeah. Porque não é suposto. O médico provavelmente dava uma bofa ao bebê que fizesse isso. Era logo assim: Tau! Demon! Sai de lá! Olha, Então, mas imagina, agora estavas a falar de uma cena importante. Eu concordo 100%. Acho que a olha, primeira. mudaste o mic, vai. Acho que ou mudaste o mic ou mudaste. Estou a ouvir muito mais longe. Tipo, E mas eu agora? estou a ouvir muito E agora? melhor. Yeah, eu Ok. já te ouço. Ok, top. Eu concordo 100% contigo. Acho que o primeiro step é mesmo o mindset. E já podemos abordar mais isso. Mas tu achas que, agora fazendo o paralelismo da falha, tu achas que, assim como no ginásio há tipos de treinos e momentos em que tu deves treinar até à falha, não é? Tipo levantar o peso até não conseguires mesmo mais e errares por causa disso, achas que se devia aplicar o mesmo na construção de um serviço? Que é tipo, eu vou tentar torná-lo melhor, arriscar mais, Sim, tentar isto até à falha, sim, porque só nesse momento é que existe a evolução? claro. Não há outra. Porque tu esqueces que vais morrer e que um dia já não vais ter tempo. Yeah. I agree. Se calhar não, tipo, assim como no treino, não deves treinar sempre até à falha, mas tens que treinar até à falha. Sobre errar, Pedro, é só ser realista, man. Tipo, eu no início da Skill Labs dei refunds porque sabia que estava a fazer as neiras, mas eu sabia que precisava de fazer as neiras. E diz, olha, e diz, vou continuar a melhorar. É tipo, man, agora terminou a semana e eu tenho o meu end of month. O end of month é quando a equipa de Service Delivery, a equipa de Sales, faz um pitch do departamento todo, blá 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 blá. Nós, o NPS Score, o mês passado, baixou de 9.7 para 9.5, não é alarmante, percebemos o porquê, blá 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 blá. Mano, houve altura no início da Scale Up que se eu metesse um NPS Score ia ter um 2 e um 3. Yeah. E era o que era, e as pessoas diziam: tu nunca vais ter sucesso, olha, és péssimo no que fazes. Mano, claro que sou péssimo no que faço. É óbvio que eu vou ser péssimo no que faço, eu nunca fiz isto. É óbvio, mano, é óbvio. É óbvio. Depois aqui eu acho que o sweet spot é simplesmente conseguires entender que não podes cometer estes erros todos e fingir que a culpa não é tua. E é aí que eu queria ir, e a seguir já vamos aos frameworks para mitigar isto. Peraí, desculpa interromper-te, não te esqueças do que ias dizer. Tu achas que este teu mindset a criar a Scale Labs de eu tenho que errar e é óbvio que você pode no início o tinhas porque já tinhas criado empresas anteriormente, já tinhas chegado a esse mindset e a essa conclusão, ou simplesmente já. Acho que é só por ser racional, mano. Ok. Realisticamente. Porque, sobretudo num product based ou num service based, no product based que era o último negócio onde eu estava a vir, pelo menos naquele caso, um product based é mais fácil não ser podre do que um service based. Porque um service based tens tanta variável, e aliás, eu não estou a dizer the grass is always greener on the other side, até porque the grass is always greener on the other side because it's fake. É a minha nova forma, é a nova frase que eu digo. Mas no product based, tipo, eu não vejo tantas variáveis para controlar baseado na minha experiência como no service. Tipo, o service tens tanta coisa. A maneira como faz a gestão de expectativa desde day one, a capacidade que tu tens de realmente entender o que a pessoa te está a dizer e o que é que ela quer dizer com o que está a dizer. Se conseguires fazer o levantamento do negócio para realmente conseguires perceber o que é aquele 20-80, conseguires constantemente estar a desafiar a pessoa à tua frente para sair da zona de... Por isso, eu acho que há muitas mais variáveis a controlar, pelo menos no meu service-based, do que no meu product-based. Então, eu simplesmente racionalizei, acho que foi essa a resposta, eu simplesmente racionalizei que eu ia ser podre no início, porque eu nunca tinha feito não tinha quase nenhuma experiência em service-based business, então eu já sabia que tipo, é só racionalizar, como eu faço tudo nesta vida. Por exemplo, agora eu vou ao ginásio. Quando comecei a ir ao ginásio,
levantava metade da carne que eu levanto hoje e ficava tudo estourado. Oh meu Deus, como é que isso é possível? Agora, há, não sei, há 4, 5 meses aí todos os dias a comer bem, a tomar proteína, a descansar, as coisas acontecem. Então é só racionalizar. E eu aqui acho que faço mais do que a maioria, que é tipo, ok, são os meus sentimentos, ok, esta é a razão. Fiz, isto é porreiro, mas eu agora não vou mesmo conversar contigo. Deixa-me só racionalizar sobre o que é suposto acontecer, o que é que não é suposto acontecer. E foi aí que eu sempre soube desde o day one que ia fazer imensas asneiras no serviço. Man, eu tenho pessoal no início da Scale Labs que me disse: esta empresa vai para o lixo, man, tu não tens qualidade. E eu só pensava: tu é que não sabes que é para eu estar a errar hoje que eu vou ter qualidade no futuro. Que é para eu estar a fazer asneiras hoje que não vou cometer estas asneiras. Porque depois tens dois tipos de erros. O erro repetido e o erro de aprendizagem. O erro de aprendizagem é normal, mas depois não podes o erro sistemático. Depois não pode ser o erro sistemático. Por isso, puxando, é balançar. Que, tipo, eu dei bastantes refunds no início da Scale porque sabia que estava a fazer asneiras. O meu preço era tipo para 1/10 do que é hoje. Então tu não podes ser... eu sei que sou uma porcaria, mas o meu ticket é mega alto e a culpa é vossa e que se lixe, eu não quero ser da opinião de ninguém. Tanto que, e eu meti isto num story um dia, se calhar quando estávamos nos inícios, nós mandávamos um e-mail e eu meti este e-mail no meu story para há um mês atrás que eu encontrei, em que nós dávamos 25 € às pessoas que nos dessem feedback construtivo do nosso serviço. Porque eu só queria feedback. E o que eu fazia? Pegava no feedback e implementava a mudança. Isto é a minha máquina, pegava no feedback para produzir um novo output. Por exemplo, input. Vens a dizer, e eu vejo isto, mas o que é que tu sabes sobre o meu negócio? Este cliente é mesmo chato, este cliente não percebe. Man, a melhor pessoa para te dizer o que é que eles acham sobre o teu serviço são as pessoas que te pagam. E é o que é, e custa ouvir, se tu fores emocional. Por exemplo, esse feedback mais negativo que tu recebeste, eu tenho certeza que quando o recebeste é difícil de está-lo a ouvir, mas eu, quando recebo esses feedbacks, penso, top, get it. O público da manhã depende de feedbacks como este, Pedro. E na verdade, pá, to be completely honest, o feedback foi bué da construtivo. E não foi do tipo, vocês são uma merda, nada disso. Até porque estamos a falar de um cliente com quem trabalhamos há muito tempo e que sempre tiveram bué bons resultados e muito boa relação, senão não eram clientes. Mas o feedback foi mesmo construtivo, mesmo muito construtivo. Eu fiquei mais aceso com a equipa, estás a ver, com o nosso trabalho do que com o feedback que foi dado. Eu não fiquei aceso com o lado lá, fiquei com o nosso, estás a ver? Mas ficaste aceso do teu lado. Ok, bora olhar para o framework. Então, o framework de hoje é como conseguires controlar isso. Uhum. Por exemplo, eu tenho alguns. Nós medimos a Satisfaction Score de 0 a 10 todos os meses. Se por acaso a Satisfaction Score for abaixo, eu acho que é de um 7,5 ou de um 8, existe uma immediate on the day reunião com o point of contact, que é a pessoa que está a gerir o cliente mais de perto, o líder do departamento. Same day, logo. E nessa reunião, o diretor, neste caso, a diretora do departamento, a Beatriz, vai perceber o que é que se passa, o que é que não se passa, e vamos montar um action plan imediato. Responder ao cliente, a dizer, olha, by the way, nós vimos o teu feedback, altamente construtivo, muito obrigado, gostávamos de propor-te uma reunião de 15 minutos em que queremos apresentar mudanças mediante daquilo que tu disseste. E depois existe um acompanhamento muito mais semanal em vez de ser mensal de, ok, como é que está isto, 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 como é que está isto. Portanto, isso é um dos frameworks que eu tenho que me permite hoje em dia não estar nada envolvido na operation e ter uma estrutura que funciona sem mim e melhor do que e cresce sem mim. Yeah. Uh, o processo é bem semelhante, mas até dando o walkthrough deste último exemplo real, a primeira cena que eu fiz foi eu próprio pegar no feedback e contactar o cliente, porque é um cliente importante para nós e aí fez sentido, mas eu próprio contactar o cliente e
reconhecer o feedback, agradecer, obviamente, garantir que já estamos a trabalhar nisso e quarto, um, neste caso em particular fazia sentido, eu disse que ia pessoalmente estar a gerir esse processo. Uhum. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi automático reunião interna. Para analisar em conjunto o feedback que foi dado e perceberem em que é que isso se traduz na realidade e em que é que nós falhamos ou estamos a falhar. Disso saiu trabalho de casa para as pessoas envolvidas, que no dia a seguir se juntaram e é tipo, este é o plano de ação a implementar a partir daqui. That's it. A única coisa que não fizemos foi apresentar em 15 minutos o que é que nós mudamos, porque muitas das coisas são internas do nosso lado. Yeah. Eu acho que o framework aqui é dar o acknowledge, que é tipo, recebemos o teu feedback, obrigado, vamos aplicar coisas, estão aqui algumas das coisas que vamos mudar, porque não existe nada pior do que alguém mandar um grande feedback e tu dizes, ok, obrigado. Ou tentares repostar, não é? Tipo, isto não é bem assim, porque nós... Yeah. O objetivo não é ter razão, é ter sucesso. Eu digo sempre isto à minha equipa toda. E já tive em meets, há uns meses atrás, em que trabalhámos com o cliente atingiu os KPIs todos, teve um ROI direto, e o cliente não estava nada satisfeito. E a minha equipa antes dessa meet estava a dizer, não, mas vamos mostrar isto, não vais mostrar nada, não vai valer a pena. Porque o cliente não quer ter sucesso, quer ter razão. E a falha é minha porque simplesmente aceitei um cliente que eu já achei que não devia ter aceito por causa da dimensão do negócio e pela maturidade da mesma. Por isso, tipo, não vale a pena eu estar a tentar repostar com o cliente porque a Até porque maturidade se não tu está lá. pensares, até porque se tu pensares, imagina que tu argumentas, não é? E ganhas, entre aspas, ganhas a argumentação. O que é que tu estás à espera de ganhar com isso? O cliente vai se sentir pequeno, vai se sentir menosprezado, vai se sentir. Estás a ver? Tu perdes either way. Ou perdes o argumento, a argumentação, tipo o debate, ou se ganhas o debate, perdes o cliente. Ou Yep. seja, tu perdes. Yep. Então não tens ganho nenhum racional, é uma resposta completamente emocional, na verdade. Yeah. É só entendermos que vamos cometer bué de erros quanto mais cedo entrarmos nesse framework melhor, sobretudo se quando tu és tipo, tu tens de estar a ouvir o que é que as pessoas que pagam o teu serviço ou o teu produto dizem sobre ti, tens de estar a pedir feedback, tens de estar a ter NPS scores, eu acho que é tipo, you can't live without an NPS score e on top of that é internamente estruturado as tuas equipas. Quando tu és sozinho, é só tipo, ouve o feedback, diz ao cliente que ouviste, aplica a mudança. Quando estás a crescer, nós não somos muito pequeninos, mas somos 20 e poucos. Hoje em dia já não digo quantos é que sou, porque erro sempre nos números. Erro sempre nos números. Ainda por cima O agora estamos a Rodrigo, o contratar. Rodrigo já me passou esse feedback. Dou sempre ao lado, ainda por cima agora vamos contratar mais, estou a contratar mais 3 pessoas. Então agora é tipo, estamos nos 20. Quando eu bater os 30, depois digo que estamos nos 30. Tipo, nós estamos nos 20 atualmente e é tipo, como é que tu garantes que as coisas acontecem quando tu não estás lá? E não é, porque tu és o mais inteligente, longe que não, é estruturas para conseguir que o que estava a ser feito continue a ser feito. Por isso, o procedimento que tu falaste é muito importante. Outros procedimentos que eu tenho é a diretora de departamento vê os feedbacks de todos os clientes todos os meses e apresenta-os à equipa toda. De o que é que eles disseram, qual é que foi o scorecard, o NPS score que eles deram, o ponto de situação, e depois nós próprios temos tipo, os consultores mostram quando acham que têm um cliente problemático. Tipo, olha, este cliente é problemático por causa disto e disto e disto, precisava da vossa ajuda aqui. Tipo, we already get ahead of the curve, em vez de ser só pedir que o cliente dê feedback. Tipo, há clientes que nós já sabemos logo ali que vai haver, ou porque a velocidade de implementação não está lá, ou porque eles são renitentes à mudança, ou porque existe uma pessoa dentro da organização que não quer e a outra quer. E nós conseguimos identificar isso desde day one e adaptamos a nossa entrega para conseguir, ao máximo, dentro de certo parâmetros, servir a pessoa que está do outro lado do ecrã. Então, nós preparamos-nos
quando já sabemos que isso vai acontecer. E depois, Depois tem aqui um debate. claro, Há uma cena para debatermos muito rapidamente, que é, eu percebo a 100% o porquê de vocês fazerem NPS mensal, tipo, para acelerar a curva de aprendizagem, mas, e aqui a opinião que eu te vou dar até já é como cliente, que é, o feedback que eu te dou é menos profundo por ser tão frequente, por tens ser toda a tão frequente. razão. Estás a ver? E imagina, se vocês passassem isto para feedback trimestral ou mesmo de 2 em 2 meses, que seja, tu irias continuar a ter os teus líderes de equipa a fazer esse reporte mensal, porque se eu hoje estou nos 3 meses e preencho NPS, não quer dizer que outros não estejam, ou porque eu não estou a fazer NPS este mês, não quer dizer que outros não tenham. Portanto, aí fica igual e provavelmente ela tem menos carga de trabalho nessa análise e consegue fazer uma análise melhor, mas mais do que isso, e aqui estou a dar a minha opinião como cliente, acho que daria feedback mais profundo se ele não fosse tão frequente. Tens toda a razão, e eu já pensei nisso, e o que eu faço, mas atenção, tens toda a razão, estás a dizer, 100% de razão. O que eu aqui faço é quando tem clientes que me dizem isso, nós optamos por trocar esses feedbacks para 3 em 3 ou 2 em 2 meses. Mas eu ainda estou a tirar bué de sumo, Pedro, Do mensal. do mensal. Tipo, ainda estou a tirar bué É de sumo. questão, yeah, é questão de olhares para os números, porque se calhar quando vocês vendem o projeto de 5 6 meses, aí se calhar faz sentido ser mensal. Quando estás em retainer, se calhar já não faz sentido o NPS manter a mesma estrutura. Algo do género. Yeah. Isso é um bom ponto. Aliás, vou mandar este podcast hoje a uma pessoa para ver. Vou pensar sobre isso. Depois de alterar, depois superar X tempo, Yeah. passar de dois em dois. Mas isso é extremamente válido. Agradeço-te muito. Imagina, no projeto inicial de 5 6 meses, as coisas estão sempre a acontecer. Yeah. Coisas novas, coisas a serem estruturadas, novas hipóteses. E, estou a falar da minha experiência, né, obviamente. Yeah. Numa segunda fase de retainer, tu já estás a trabalhar já é pôr volume. Yep. Então, eu hoje estou a fazer a mesma coisa que fiz o mês passado. Que, pá, óbvio que tem algumas alterações, né? Mas a Sim, lógica de pensar é não tens diferente. uma mudança grande o Yeah. suficiente que é tipo, oh meu Deus, entendo, isso é extremamente válido. Nunca tinha pensado nesse framework dessa maneira, de passar tipo meio ano ou passar X meses de trabalho, o feedback não tem que ser mensal. Vou aplicar. Obrigado. É só uma sugestão, atenção. Não, é uma boa sugestão, eu gostei. Não vou aplicar porque não sou o Estás a diretor do receber feedback de departamento. um cliente, né? Claro, É eu exatamente sei. o que. Isto, aliás, isto foi a cena mais meta possível, porque nós estávamos a falar de receber feedback de cliente, olhar para o que é construtivo e aplicar o que fizer sentido, ou testar o que fizer sentido, e depois literalmente isso aconteceu. E viste o que é que eu fiz? Eu disse, tens razão. É válido, vou aplicar, obrigado. Que é algo que nós temos muita dificuldade, é só aceitar. Até porque this is your truth in the end of the day. É tipo, isso é o que tu sentes. Então, se tu sentes isso e és meu cliente, eu tenho que estar a ouvir isso. Posso é decidir aplicar ou não aplicar, mas não posso. Tipo, não é contra pontos. Não, Pedro, tu não percebes que. O que É não coisa faz, chata. o que não quer dizer que eu esteja redondamente errado. Exatamente, mas eu não tenho que argumentar isso contigo. É Yeah. tipo, ok, Pedro, vou ouvir o feedback, vou passar à pessoa indicada, e obrigado. É tipo, é isso. Acreditas que no service-based. Ok, frameworks, desculpa. Então, eu tenho o framework dos NPS scores, tenho. Outro framework. Porque hoje em dia já estou getting ahead of the curve instead of a esperar que o problema aconteça, Pedro. Tipo, eu já ultrapassei. Na fase inicial era acontecia, bora corrigir, agora já estou tipo 3 passos antes de acontecer. Então, todos os projetos agora têm um point of contact, desde há bastantes meses. E o point of contact é a pessoa que está mais próxima, é o consultor que está mais próximo do cliente. E mediante a gestão do cliente, há clientes que recebem point of contact, chama-se mesmo ponto de situações, semanalmente ou 2 em 2 semanas, quando nós percebemos que está numa fase tricky, tá?
tipo, estamos a fazer uma alteração estrutural à oferta e eles estão todos desconfortáveis, estamos a pôr prospecção ativa que nunca tinha sido feito na vida e eles estão super desconfortáveis, o que seja, e então o point of contact já agenda a mim, já diz, ok Pedro, olha, gostei deste reunião, uma reunião de 15 minutos. Isto foi o que fizemos esta semana. Isto é o que estamos a caminhar para fazer na próxima semana. Tens alguma questão? Onde é que estão as tuas dificuldades? Por favor, diz-me. Para não ter que esperar até ao final do mês e dizer estou altamente perdido, não faço a minha ideia do que é que está a passar, ou o que seja. Por isso, o framework que eu cada vez mais uso é get ahead of the problem em vez de esperar pelo problema. Isso é uma boa cena, que é bué importante tu teres sistemas de recolha formal de feedback, que é na verdade onde a maioria das pessoas falha, que é não recolhe formalmente. Uhum. Mas tu não podes abdicar dos informais, que é literalmente o contacto no PDS ao ponto de situação, é o ligares, a mensagem, ou seja, o informal continua a ser importante mesmo quando tu tens o formal, porque se tu só, única e exclusivamente fizeres NPS de X em X tempo, estás a perder. É bué diferente eu ler o teu feedback escrito ou eu olhar para ti enquanto tu me comunicas como é que está a ser a tua experiência. Yeah. É bué diferente. E é importante ter esse equilíbrio entre o formal e o informal e mesmo no formal recolher de forma diferente. É a mesma coisa quando nós fazemos auditorias em empresas por causa de talent retention e a cultura empresarial. A nossa auditoria foi montada para ter pontos formais de recolha de feedback completamente diferentes. Uns são escritos, outros são one-on-ones, outros são em grupo, outros são anónimos, outros não são anónimos. Que é para tu conseguires recolher a mesma informação de formas bué diferentes e depois cruzar todos e olhar só para o que é comum. Yeah. Tu tens algum framework internamente ou criaste agora depois de receber este feedback, Pedro? Framework aplicado a quê? Desculpa. Ao sistema dos erros, a prever os erros, o que fazer após eles acontecerem, aliás, aprendizagens. Nós olhamos para isto como a intensidade. Ou seja, os momentos de mudança, é muito parecido com o que estavas a dizer, mas os momentos de mudança são os momentos, ou seja, de maior intensidade de relação e trabalho com o cliente, são os momentos em que as coisas mais facilmente mudam de caminho e vão ou para cima ou para baixo. Então, quando nós estamos a falar de momentos de mudança ou momentos de intensidade, quanto maior a intensidade do momento, maior a frequência dos pontos de contacto. Okay. Então imagina, agora com este cliente deu feedback menos positivo, a intensidade está tão alta que os pontos de contacto vão ser intensos. Ou seja, passamos a ter meets mais, tanto internamente como com o cliente, elas são mais frequentes. O dar feedback, tanto internamente como para o cliente, é mais frequente. E em reunião. Depois, quando a intensidade diminuir um bocadinho, vai voltar a um feedback de loom basis. Ok. Quando a intensidade diminuir mais um bocadinho, vai para tipo text basis. Ok. Ou seja, nós movemos a frequência e a forma dos pontos de contacto consoante a intensidade do momento. Ok, lindo. E não, acho que é isso. Eu também, eu acho que o feedback que eu gostava de passar aqui é primeiro get immediately ahead of the curve, que é tipo, em vez de ter que esperar que o problema surge, antecipa-te para que ele não aconteça ou tu consigas detectar o quanto antes e não tens que chegar ao explosion point em que é tipo, isto está tudo errado. E uma das maneiras é pedir feedback constante, mas depois existem outras de acordo com cada serviço, como eu acabei de dizer, tipo eu ter um point of contact que faz semanais, identificar logo ali red flags desde day one ou trigger points com o cliente. E a última que eu faço é, eu tenho os activation points, que é os pontos que têm que ser atingidos com todos os clientes, e depois tenho um framework de tempo que eu quero que os activation points sejam hit. E se eu vir que os activation points vão demorar tempo a mais a ser hit, a probabilidade do cliente ficar é menor. Não vou dizer exatamente. Tipo, se eu encurtar o tempo dos activation points, a satisfação do cliente vai sempre aumentar. Então, nós hoje em dia já nos guiamos pelos activation points para tentar ao máximo dar check no máximo de activation points no menor espaço de tempo possível. Isto de consultoria é bué da lindo, man. Eu vou-te contar. É mesmo bué da lindo, porque tens tanto fator. Isto é só o que eu sei depois de 2 anos de negócio. Tipo, eu nem sei o que é que eu vou saber
daqui a 10, mas dar o Ritos Activation Point, ser a jornada altamente standardizada, conseguir motivos de satisfação, fazer uma excelente gestão de expectativas desde o day one, conseguir dar um acompanhamento e uma accountability ao cliente quando ele não está a fazer, porque o objetivo não é ter razão, é ter sucesso. Se tu lhe der accountability, ele não faz, chega ao final do projeto, vai dizer, mas a culpa é teu porque tu não fizeste, não vai só dizer, não, mas eu paguei, não tive resultados. Yeah. Então, há que ensinar as equipas a ter esta proatividade, esta accountabilidade com os clientes. É uma lindo. O que é que tu achas que. E não fala um ano, isto é difícil, mas pensa tipo a 5 anos, 10 anos, o que seja. Mas o que é que tu concordas que consultoria é a venda de expertise, de alguma forma? É tipo, tu tens 100%. alguém que tem mais conhecimento ou experiência do que o cliente para fazer algo, para conseguir alguma transformação e passas Yeah, essa expertise, essa estratégia, esse planeamento para o lado de lá, para ser yeah. executado de acordo com aquilo que tu achas. Pronto. O que é que tu achas que vai acontecer? Não é o que é que tu achas que vai acontecer, é o que é que tu vês a acontecer, que é diferente. Eu não quero que faças futurologia. Mas o que é que tu achas que vai acontecer com este modelo de negócio que vende expertise quando tipo, a AI começa cada vez mais a conquistar Yeah. o mundo, trazendo tipo infinita expertise? Claro que a consultoria tem muito uma parte humana, não é? Tipo, da forma como tu relacionas com os outros. Mas isso do outro lado também deixarem de ser humanos a executar. Ok. Estás a ver? Então, realisticamente, vamos só adaptar à realidade do que me tiver a aparecer à frente. É só isso, Pedro. Tipo, eu já aprendi com as Big Corporates, já aprendi com o Toys R Us, já aprendi com a Kodak. Tipo, I got my lessons learned, man. Tipo, I'm never too big to fail. Tipo, I'm never gonna be too big to fail. Tipo, I will fail if I don't adapt to the market. O Skype, não sei se sabes, deu cease de novas Yeah. launches esta semana, depois de tipo, terem dominado o mercado durante uma década inteira tipo, de Antes do dominação. timing, né? Eles dominaram antes do timing. Exatamente. Então, aí vamos só adaptar. Tipo, não vale a pena fazer tecnologia, vamos só adaptar. Se eu te dissesse o que é que acho que vai acontecer, é tipo, eu já estou a usar a AI no meu negócio a torto e direito, vou cada vez desenvolver mais o AI, vou aplicar a AI dentro dos meus clientes e depois uma coisa que o AI não faz que é a accountability. Tipo, que é tipo, olha como é que isto está, qual é que é o ponto de situação desta situação e contar uma infraestrutura grande, tipo o CEO pode querer a mudança e está mega in, não quer dizer que a estrutura dele esteja mega in para a mudança, por isso vamos só adaptar e depois, long story short, vou montar, eu vou ser uma holding e depois dentro da holding vou fazer outras coisas. Tipo, eu não tenho tempo suficiente para ir ao ver na Tuga. Por isso, vamos só adaptar, tipo, enjoy the ride, perceber o que é que dá para fazer melhor e get big, get better, get faster. Yeah. Não, e se perante esse plano tu chegarás a um momento em que já não precisas de fechar clientes para Yeah. consultoria, ou seja, os teus clientes são as tuas empresas na holding. E o que a tua estrutura de consultoria ou o teu sistema faz é servir esses clientes para que eles possam crescer, ter mais enterprise value para a tua holding valer mais, né? Tipo, Yeah. no fundo, tipo, esse é o jogo. Mas dava só agora um bocadinho sério. Gravei agora um podcast. Sabes que tem tanta piada para tipo, eu hoje em dia gravo podcast com pessoal que são tipo nomes bastante conhecidos na Tuga e tem muita piada porque eu comecei a conhecer pessoas com muito sucesso em Portugal sem nunca querer fazer network. Eu quando comecei o empreendedorismo era muito, eu quero conhecer pessoal com mais que eu. E depois a certa altura, percebi, não tenho tempo para isto. Eu só quero focar, mas deve ser bom. E estava a gravar agora com o Tocha e gravámos um podcast muito bacana. E não há uma right answer. Tipo, Tocha, isto está no podcast, isto não é nada private, isto não foi o que ele me disse off, foi o que ele me disse on. Off record, foi o que ele me disse on record. Tipo, o gajo tem tipo um portfólio de 60 empresas. Um, Investe em AI em torto e direito. É tipo, man, tu não sabes o que é que o mercado vai ser daqui a um ano, não sabes o que o mercado vai ser 5 anos, mas sabes que podes adaptar. Tipo, podes pôr eggs on different baskets ou podes pôr all eggs on one basket and just watch the basket every single day. Tipo,
adapte, man. Tipo, somos empreendedores, é isto que nós fazemos, é resolvermos problemas, Pedro. E no final do dia caixa e skin, que é tipo. Eles fizeram uma cena fixe, por acaso, o Tocha e o pai, que é. Eles criaram uma espécie de community VC. Ou Yeah, seja, bro, é crazy. É quem crazy, eu queria já lhe entrar para a disse. cena metia um mínimo de dinheiro e depois aí decidiam quanto é que punham e com base nesse capital eles compram Eu disse ao participações. Tocha que queria entrar só para ver como é que funcionava. Porque é tão Yeah. longe da minha visão de gestão de negócios. E eu disse-lhe, ele disse que tipo 2.000 euros ou 3.000 euros. Eu disse, Tocha, eu gostava de pagar só para entender como é que ele disse agora não há vagas, mas depois dou-lhe. E é tipo, é crazy. Eu, olha, recomendo mesmo ver, mesmo que tu vais já bem interessante, aquele podcast que eu tive com o Tocha. Gostei bastante. Também gravei um muito fixe com o Jorge. Eu conheci o Jorge há uns meses. Eu tenho muito respeito por ele, gosto muito de conversar com ele. É o bom de não conduzir. O Jorge é o CEO e founder do Care to Beauty. Ok. A Care to Beauty é a maior e-commerce em Portugal. Tipo, 25 milhões no ano passado e este ano estão bem encaminhados para os 30. E, e perceber como é que eles pensam, como é que eles estruturam. Tipo, there's no right answer to success, man. Tipo, a estratégia que o Jorge está a usar é completamente diferente da minha visão. A estratégia que o Tocha está a usar, para mim, é só crazy. Tipo, eu não consigo entender na minha realidade que ele nunca funcionaria para mim. Então é tipo, Mas é tipo what gets you going, estás a ver? O que é que dá a adrenalina? Tipo, o que é que verdade? tu curtes? É que, imagina, negócios não é uma cena, tu seres empreendedor não é igual para todos. Tipo, tu seres empreendedor e ter um negócio com localizações físicas é diferente de um negócio online, de um negócio de serviço, de um negócio de produto, de um negócio. Ou um negócio de produto cosmético é diferente de roupa, tipo, é tudo completamente diferente. Yeah. What gets you going? Tipo, essa é a pergunta, meu. O Tocha diz isso que o Tocha diz. Ele diz assim, man, eu digo que há dois momentos no negócio. É um T. O momento em que tu dás o pivot e o momento em que pões a profundidade. Já falei isso várias vezes. Por exemplo, o Tocha não põe a profundidade. Porque ele não gosta, porque ele é criativo. Diz que é boring para ele pôr a profundidade. Então ele gosta simplesmente de throw money at a É tipo startup. criar, não é? É tipo Exatamente. aquela êxtase inicial. E depois, tipo, now you run it, good luck. Então é tipo, para mim, what gets me going é profundidade, 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 tipo, until I hit oil. Yeah. Pronto, é isso, são visões. Por isso a E resposta não é de. uma que é melhor que outra, é só tipo Yeah. diferente. São diferentes, mas eu ouço as estratégias deles, tento perceber, até porque eu digo, se eles têm mais sucesso do que eu é porque sabem alguma coisa que eu não sei. E eu não posso ser arrogante ao ponto, e eu não sou, de achar que sei tudo. Aliás, eu estou constantemente a querer melhorar. Ainda não terei recebido um feedback de uma pessoa e a pessoa deu-me um feedback e eu respondi. É uma pessoa já com mais sucesso do que eu empresarial e ele disse-me: Mano, tu és sempre igual, tipo, tu só queres aprender. E eu penso: Claro, eu não quero ter razão, só quero ter sucesso. Mas para mim tu tens que ter provas. Tu tens que ter provas, man. Tu tens que ter provas. Tipo, eu sento-me com o Jorge e ouço o Jorge a fundo, porque o Jorge faz 30 milhões. E tem provas que o que ele diz que funciona, funciona. O Tocha tem 60 empresas e eu ouço isso só porque é o Tocha. Porque se fosse uma pessoa geral a dizer que tem 60 empresas, eu ia dizer, man, you're just crazy. You're just tipo, Yeah, mas aí ele tem participação em 60 empresas. Ele não. He does not run 60 companies. Tipo, Não, mas dá run de algumas. Mas eles têm um consegue, grupo muito grande. Eles têm um grupo muito grande. e consegue que aquilo funcione. Então é isso que eu te Aliás, quero está dizer. tudo bem pensado. O Bitalk foi criado para eles aumentarem deal flow. De certeza. Yep. Olhando de outro fora, não é? Sim, sim, ele disse isso no podcast. Um, a marca pessoal dele, o Bitalk, é para conseguir os deal flows e depois para atrair talento, como todas as outras marcas Yeah. pessoais de alguém que tenha mínimo sucesso, tipo É, Alex Hormozy. o playbook nisto é boa, é igual. Ou seja, Yeah. tens mídia para alavancar o resto. That's Não, por it. isso, é que, por isso é que eu invisto milhares de euros na minha personal brand, para nos darmos a conhecer, porque um dia vou precisar, porque um dia o que eu só vou mesmo, mesmo, mesmo precisar é de encontrar as pessoas certas e metê-las nos sítios certos. Sempre, e esse vai ser o meu maior input-output de todos. Ainda não é neste momento, é um dos mais altos, mas ainda não é neste momento. Então, Yeah. ter Olha, esta. ainda no último processo de recrutamento que tive várias pessoas que se candidataram
e já no outro anterior isso também tinha acontecido, mas neste aconteceu ainda mais, que foi a malta candidatou-se porque viu este podcast e identificou-se com a minha forma de ver as coisas. E Lindo. por causa disso quiseram genuinamente tipo, trabalhar comigo. Isso é uma cena Yeah, interessante. yeah. Por exemplo, eu estava a falar com a Beatriz. hum, não interagis com a Beatriz na Scale depois não? Já no vosso evento. Ok, pronto. E a Beatriz vê os nossos podcasts e a Beatriz, tipo, eu estava a dizer, Beatriz, se tu não tivesse a empreender dentro da Scale, em que tu empreendias? E ela assim, muito difícil. Eu assim, de um dos nossos clientes, ele disse, eu só seria com o Pedro, não vejo mais nenhuma que me interesse. Porquê? Porque é outros podcasts, porque se identifica com o teu mindset, porque se vê. Mas atenção, mas não vai. Ela vai empreender aqui durante décadas. Tipo, ela vai nos ajudar e vai ser uma peça preponderante a irmos ao ver. E depois do ver, tipo, That Girl's Gonna Go to the Moon with Us. Shout Mas out, Beatriz. e aliás, ela vai ter que ver este podcast porque eu vou-lhe enviar para ver porque tens o feedback Yeah, o sobre. Vinério E do eu já, NPS. eu já escrevi aqui, eu tiro muitas notas sobre o já meti aqui enviar feedback, enviar vídeo. Pronto, mas para dizer que ela própria se identifica com a mindset e a tua maneira de pensar. Por isso, o playbook não é nada do outro mundo. Yeah. E para concluirmos, estou ainda aqui uma hora, já andamos aqui a devagar, mas eu estava a falar com um gajo que tem uma holding, blá blá blá. Isto foi para aí há 2 anos. E eu estava a dizer, eu quero fazer com a Scalabs, é isto, e depois fazer uma holding. Depois... E ele disse, nada de especial. E eu, como assim nada de especial? E o gajo, man, it's one-on-one, tipo, acquisition. Tipo, pegas uma empresa, geras cash flow, a seguir fazes uma holding, compras outras ou começas de zero, crias o portfólio, vendes o portfólio, fazes M&A, nada de especial. E eu pensar, é mesmo. Tipo, o playbook já está written, man. Tipo, o playbook já está written. É só tipo stick to a couple of little rules que já sabem que funcionam e depois meter muito volume em cima das coisas and it's O gonna giro end é up que working. eu acho que a grande diferença e o giro aí é que produtos e serviços é que tu vais crescer enquanto holding. Tipo, Yeah, quais bem são os dito. produtos ou serviços que tu vais alavancar, porque isso é tipo, isso é o teu toque no mundo. É que Yeah, produtos e serviços é que tu vais dar back e fazer ter mais influência no mundo. yeah. Não é nada de especial. Eu amo, eu adoro, eu sou apaixonado. Percebo que muitas pessoas não o sejam, mas eu adoro. Eu sou muito feliz, ligeiro sucesso financeiro, muito ligeiro, e essa para a realidade portuguesa, mas só tipo bué da profundidade. Esse é o meu novo going, é meter tanta profundidade até descobrir o petróleo. É uma nova frase que eu uso agora, porque eu adoro a profundidade. Por exemplo, agora, eu vou te dizer o que é que eu vou fazer hoje. Isto é fixe. Vou dizer o que é que eu vou fazer hoje, Pedro. Estou a abrir aqui o meu calendário. Mal terminar esta call, tenho 1 hora e meia a 3 horas, depende do que eu precisar, de reflexão dos meus 20-80. Que eu faço isso com alguma regularidade. Tipo, eu agora mesmo, quando terminar esta call, vou-me sentar, vou beber o meu café, vou acordar a minha namorada, vou-lhe dar bom dia, vou-me sentar com o meu café, vou meter os AirPods, vou meter o meu telefone em airplane mode como ele está e vou trabalhar tipo até às 8 da noite. Até às 7, depois vou ao ginásio. E durante as primeiras 3 horas vou refletir os meus 20-80. Vou olhar para o meu calendário, vou olhar para as minhas ações, vou refletir o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal, como é que eu posso ser o melhor CEO. Já tenho uma boa parte da resposta, já acho que já sei bem alguns do que é o meu 20-80, mas tenho que refletir sobre isso. Quando terminar os meus 20-80, vou enviar os meus 20-80 ao meu COO, vou enviar os meus 20-80 ao meu diretor de Service Delivery e vou enviar ao meu diretor comercial. E vou refletir sobre eles e vou perguntar o que é que eles acham sobre os meus 20-80. E vou definir no meu calendário objetivos que têm que ser atingidos nos próximos meses. E daqui a 2 meses, 3 meses, volto a ver os meus 20-80. Porquê? Porque os 20-80 a certa altura não mudam todos os dias. E isso é mesmo só um shiny e deixa-me pensar. Man, tu pensas uma vez e depois executas. Alright? Tu pensas uma vez, isto não és o Sherlock Holmes. Tu pensas e executas. Pensas e executas. Mas é pensar, executar. Pensar, executar. Então é isso que eu vou fazer. Depois, a seguir, o resto da tarde, por exemplo, tenho uma reunião com a Beatriz para fazer um ponto de situação de algumas contratações.
Vou olhar para candidatos que a minha equipa já viu e já achou muito interessantes, pessoas que queremos contratar, por isso vou alocar horas ao talent, irei ao ginásio e depois vou jantar com a Maria Costa e Maila. Vou vir cá a casa jantar hoje, com muito gosto muito da Maria. E amanhã vou trabalhar outra vez o dia todo a gravar content. O Ribeiro, o meu videógrafo está aqui, por acaso foi agora buscar café. Amanhã é o meu Ouviu-te dia de dizer que mídia. querias um café, não é? O Ribeiro, Eu mandei-lhe além de mensagem. vídeo, também vai buscar café. Eu mandei-lhe uma mensagem a dizer-lhe, campeão, o que ia fazer? E ele foi buscar. Mas porque eu já ia para ele, atenção. E amanhã e domingo vou passar. Santinho, obrigado. E domingo vou passar o dia todo a gravar. Fizeste o teu trabalho e o meu, foi tipo, disseste santinho Yeah, para ti próprio e agradeceste. Max Efficiency. Vou passar o dia todo a gravar conteúdo e já está, mano. Então é isso. O que é que vais fazer este fim de semana? Gostava de Eu, saber. tenho- eu hoje tenho um dia um bocado diferente, ou seja, já estive a trabalhar um bocado antes de. Nós começámos a gravar isto às 10, by the way. Agora acabo, tenho 1h30 de building block, só a construir. Depois vou para Lisboa para estar 2 horas, 2 horas e meia com uns founders Tuga de uma startup que tem a ver também com talent retention e assim, eu quero ouvir as ideias deles e tentar perceber como é que isto pode haver uma parceria. E hoje é típico porque é o que é. Este dia de trabalho acaba aí às 4 porque eu vou para Lisboa para ver o jogo do Sporting Benfica, bro. Porque é dia Vais ao de... estádio? Não, 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 não. Mas vou ver a casa de amigos e se o Sporting ganhar, que é uma cena que eu nunca partilho em conteúdo, mas sou do Sporting e etc. Vou obviamente querer tipo ir ao Marquês. E é dia Mas eles são atípico. campeões? Se eles são campeões, se Se o ganharem? Sporting ganhar, é campeão. Né? Ok. Mas se o Benfica ganhar por mais de 2 golos, por 2 golos ou mais, é o Benfica campeão. Mas já está mesmo a terminar o campeonato? Já só há mais 2 jogos. Ok. Estou mesmo alto. Top. Yeah. Então, esse é o dia. Amanhã estou a trabalhar normal. Acho que à tarde vou arranjar um tempinho para ir à casa de um amigo meu ajudá-lo com umas alterações que ele está a fazer. Ele quer juntar a malta. Top. Vou fazer isso. Let's get it, pessoal. Foi mais um episódio. Não se esqueçam, get ahead of the problem. Pensem e escutem. Deixem o feedback. Get it, son. Até para a semana.